Hoje pela manhã me chegaram algumas imagens sobre o que aconteceu na Rússia. Um grande shopping center, mas um shopping center realmente enorme, aproximadamente 17 mil metros quadrados, completamente em chamas. Cenas que realmente impressionam qualquer um. Nós vamos deixar aqui para que você observe e logo depois vamos fazer um comentário sobre essa situação. Essas cenas de um shopping center inteiro em chamas me fizeram recordar de alguns versos na palavra de Deus, e eu quero aqui compartilhar com você, mas antes precisamos orar, queridos. Eu preciso realmente pedir a você para que você ore por essa situação entre a Ucrânia e a Rússia. Essa situação não pode continuar do jeito que está. Enquanto nós vivemos a nossa vida, uma verdadeira batalha, uma batalha sem precedentes está acontecendo naquela região. E nós precisamos clamar pelos nossos irmãos que habitam naquela região. Nós precisamos clamar pelos nossos irmãos que habitam também naquele outro país. Nós precisamos orar pela situação, porque algumas pessoas estão dormindo sem energia elétrica em pleno frio. E é uma situação muito difícil. Crianças, adolescentes, idosos. Nós precisamos clamar a Deus para que isso mude, para que, enfim, as pessoas possam receber um alívio. Nós precisamos clamar, nós precisamos chorar perante Deus por essas pessoas. E eu pergunto se você está fazendo isso. E eu quero dizer, será que eu estou fazendo isso, meus queridos? Nós precisamos nos unir em oração por aqueles países que estão passando por aflições e sofrimentos. E eu quero dizer a você que essas cenas me chamaram muito a atenção. Um gigantesco shopping center em chamas. E o que me fez pensar naquela hora, eu quero ler para vocês aqui, Malaquias capítulo 4, verso 1, que nos diz que: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometeram perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. O tempo passa, a vida é tão corrida, mas esse dia chegará, porque o Senhor não retarda a sua promessa. Ele disse que voltará e ele voltará. Mas o que acontecerá, meus queridos, será muita alegria para alguns e será motivo de desespero para outros. Vamos ver um outro verso que nos diz em Mateus capítulo 8, verso 11. E esse aqui não é uma mensagem simplesmente para o mundo. O verso que nós lemos foi uma mensagem para o mundo inteiro. Mas nós vamos ler agora uma mensagem que nos fala sobre as pessoas que estão na igreja, para aqueles que são considerados o povo de Deus. E é Jesus mesmo que está falando. E olha só o que ele diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus queridos, será que nós podemos pensar, nessa época que quase ninguém pensa mais, nessa época de cérebros hiper excitados, nessa época de síndrome do pensamento acelerado, que quase todo mundo tem, será que podemos parar e pensar um pouco? Jesus está dizendo que no fim dos tempos, nos últimos dias, muitos virão de todas as igrejas, muitos virão de todas as denominações, muitos virão de diferentes estilos de vida e diferentes filosofias, como até mesmo ateus virão e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino de Deus, enquanto que os filhos do reino, aqueles que estão há muito tempo na igreja, serão lançados nas trevas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Os amados, quem são esses? São aqueles que são de aparência somente, são aquelas irmãs que vão
todas as semanas a fazer o pastor cair em adultério, aos irmãos caírem em adultério com as suas roupas extravagantes, transparentes, sensuais. São os homens também que vão com as suas roupas apertadas, fazendo as pessoas imaginarem, as mulheres imaginarem o desenho de seus órgãos genitais. Nós estamos vivendo uma verdadeira situação de Sodoma e Gomorra fora e dentro. Pessoas que têm a língua ferina, que destilam veneno, e aí eu pergunto, pode jorrar água pura de uma fonte amarga? É impossível, é impossível. Inveja, cobiça, ciúmes, fofocas, maledicência, ruins suspeitas. É preciso o povo de Deus ser depurado, mas nos parece que o tempo todo está passando e o povo de Deus não está sendo depurado. Não há arrependimento, não há mudança de vida, não estamos vendo vidas convertidas, mas o que estamos vendo é o mundo cada vez mais entrando dentro da igreja e dentro dos nossos corações. E o fogo vai chegar, o fogo vai subir. Antes que o fogo que devora as carnes subir, virá o fogo da aflição. E esse fogo da aflição vai provar, vai expurgar o pecado do povo de Deus. Aqueles que não têm uma vida de comunhão sairão. Aqueles que vivem de aparência sairão. Aqueles que não trabalham para Deus, mas muito pelo contrário, somente 10 pessoas trabalham, 10% das pessoas na igreja trabalham para Deus. Talvez até menos. E o restante dos 90%, eles não trabalham, eles dão trabalho para as pessoas que trabalham. Esses serão provados no fogo da aflição. Haverá um grande peneiramento. E esses, quem sabe, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos na igreja, provados pelo fogo, muitos desistirão. E muitos irão notar que morreram na praia, depois de nadar quilômetros e quilômetros e quilômetros no oceano da religiosidade, viram que não chegaram a lugar nenhum. Andaram a vida inteira numa esteira rolante, não tiveram um relacionamento íntimo e verdadeiro com Jesus, viveram atrás somente de aparências e estarão perdidos, mas perdidos para sempre. Eu quero ler para vocês o último verso, o verso que faz um apelo. Foi Elias, quando o povo de Deus estava completamente em adultério espiritual, quando o povo de Deus praticava cerimônias e vivia numa vida sensual, numa vida de pecado, numa vida distante de Deus. Então Elias fez um apelo, está em 1 Reis 18, verso 21. Elias fez um apelo e olha o que aconteceu. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas situações, entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. E o que é que aconteceu? A palavra de Deus diz, na sequência, o povo, porém, nada respondeu. Por que o povo nada respondeu? Porque o povo não tinha decidido por Jesus ou pelo Deus desse mundo. Que tragédia, que desgraça. Somente então, quando houve uma manifestação do poder de Deus, é que o povo, visivelmente motivado, disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mas, meus queridos, nesses últimos dias, vai haver uma grande manifestação, a manifestação do anticristo. E todos aqueles que não têm uma relação íntima com Deus e não são convertidos, vivem uma religião de aparências. Quando o anticristo aparecer travestido de Cristo, com a glória que esse anticristo virá, no maior engano de todos os tempos, esses adventistas e esses cristãos de outras denominações
que não têm raiz, eles olharão para o anticristo e dirão: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Estarão completamente enganados, envolvidos por toda doutrina de adultério, sensualidade, amor ao dinheiro, e estarão perdidos para sempre, condenados ao mar de fogo e enxofre. Esse é um momento de arrependimento. Esse é um momento de sair de cima do muro, porque o muro pertence a Satanás. Por favor, eu e você, que juntos nos arrependamos, caiamos sobre a pedra, despedacemos o nosso coração e que Jesus nos dê um coração novinho, espiritualmente transformado, convertido até as raízes. É o meu desejo e a minha oração. Vejo você no nosso próximo vídeo. E Maranata, Maranata, meus queridos, pois o Senhor logo vem.